Amém. Hebreus 12:14 diz: Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. E ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Amém, irmãos? Pode sentar em nome de Jesus. Irmãos, a Bíblia tem, na verdade, a Bíblia é um livro de lições. E verdadeiramente, cada dia que você vai à casa de Deus, cada vez que a palavra é aberta, é lida, cada vez que paramos para ouvir a Bíblia, ou em casa, em qualquer parte do mundo, se você parou e abriu esse livro, ali Deus tem uma lição para você. Não resta a mínima dúvida. Ali tem uma lição para a sua vida. Toda vez que você tem esse contato com a palavra de Deus. E Deus que edificou a sua igreja, continua nesse mesmo padrão. Todas as vezes que você chega à casa de Deus, existe uma lição para você. Por isso que a Bíblia tem uma passagem que diz: guarda o teu pé quando chegares aos átrios do Senhor, né? O que isso quer dizer? Isso quer dizer a sua reverência, o seu cuidado em chegar em um lugar aonde Deus certamente, se aquele lugar é uma igreja do Senhor, certamente Ele falará. Mas o guardar o teu pé, se preservar, o ter santidade, como é a simbologia bíblica, tira a sandália dos teus pés, enfim, o guardar o teu pé significa que você tem que estar atento, estar reverente à questão do lugar, da presença de Deus. Porque se você entra nos átrios de Deus e está disperso, se você vem para os átrios de Deus, mas sua cabeça está lá fora, nos seus problemas, se você não se concentra em Deus, você não recebe a lição de Deus que te faria vencer todos os obstáculos, todas as coisas, todos os problemas, todas as dificuldades, e eu vou dizer todas. Eu aprendi no Evangelho de Jesus Cristo. Existe um ditado popular que diz assim: tudo tem jeito, menos a morte, né? No Evangelho de Jesus Cristo eu costumo dizer: tudo tem jeito, até a morte. Na verdade, no Evangelho não existe morte. Quem está no Evangelho não tem morte. Então, tudo tem jeito quando aprendemos as lições da Bíblia. Já vi casos de Deus chegar e dizer assim: olha, está vendo fulano? Um jovem de 20 anos, e Deus diz assim: eu vou levá-lo esse ano, tá? Imagina, algo contrário, né? Lições que Deus dá que são totalmente contrárias. Ninguém está esperando que um jovem de 20 anos dentro da igreja, filho de pastor, totalmente bem, até pregando e lendo Bíblia e ensinando à frente, e de repente Deus vem e diz: eu vou levar aquele dali, esse ano eu vou levá-lo. Deus sabe todas as coisas, e tudo quanto Deus faz é bom, é muito bom. E nós pela fé aceitamos tudo quanto Deus faz. Então, irmão, voltando, na casa de Deus tem lições. Tem lição numa pregação, durante uma oração, durante um louvor, durante um texto que é lido da Escritura. Na casa de Deus sempre tem lições. Mas existem pessoas que vão caminhando e cada dia que passa elas ficam mais vazias, porque elas não estão entrando dentro da igreja, aonde Deus certamente fala com aquela reverência correta para ouvir Deus, porque Deus fala, mas a sua voz só chega a quem Ele quer que chegue. Para ouvir Deus, você tem que estar numa posição que
que Deus espera de você. E tem pessoas que entram na igreja, estão nem aí. Os seus problemas estão falando mais alto, as suas intrigas estão falando mais alto, os seus recalques, as suas soberbias, e aí a lição de Deus passa pela pessoa e ela vai ficando sempre vazia, porque as coisas de Deus só repousam sobre corações propícios a isso. Por isso que a Escritura não nos permite nem manter ódio, rancor no nosso coração, na nossa alma. Por quê? Porque o Espírito Santo, como entendemos, habita num templo que somos nós, mas este templo, com toda certeza, não é um templo cheio de mágoas, rancores, de ódio. Não é, e ponto final. Alguém já disse para mim, alguns anos atrás, ultimamente eu não encontro muitas pessoas que querem falar comigo não, mas alguns anos atrás, não, mas você tem que ter ódio do diabo, o diabo está aí destruindo vidas. Eu falo, negativo, eu não tenho ódio do diabo não, eu não sei o que é ódio, eu sei o que é amor, amar a Jesus Cristo, isso eu sei, mas odiar a quem quer que seja, inclusive ao diabo, eu não reconheço. Se o diabo aparecer na minha frente, se eu disser assim, diabo eu te odeio, eu estou mentindo, porque eu não odeio o diabo, não tenho ódio por ele. Jesus Cristo tem ódio pelo diabo? Se tivesse, já teria acabado com ele, desde que ele se rebelou há sei lá quantos milhões de anos atrás, sei lá, que história é aquela, quanto tempo tem, não é? Se você tem ódio de alguém, você quer ver o mal e a destruição daquele alguém, não é assim que funciona? Se Jesus Cristo olhasse para o diabo, eu odeio aquele cara, ele todo poderoso, ele dizia, já era você meu amigo, prim prim. Nós não queremos ver nem o ódio nem o mal, nós queremos ver a justiça de Deus triunfar, e a justiça de Deus está muito acima desses miseráveis pensamentos que eu tenho. A nossa justiça, diz o Senhor Deus, é o quê? Como um trapo de imundície. Sabe o que é trapo de imundície? É aquele pano que ficava, aquele pano que as pessoas queriam a maior distância dele, que era um pano usado para enrolar a lepra, e a lepra era considerada um juízo de Deus. Quer dizer, aquilo era um pano horrível, e é assim que a Bíblia, Deus diz que são as nossas justiças, um trapo de imundície. Então, meu irmão, você vem para a igreja, você tem que atentar para as lições. Tem pessoas que estão há 5, 10 anos na igreja, irmão, e eu digo com toda clareza, às vezes talvez alguns se sintam um pouco pressionados, eu não sei, mas o fato é que você, com 5 anos dentro de uma igreja, sabendo que a Bíblia é a palavra de Deus e ouvindo coisas espirituais, meu irmão, você tem que ser um mestre lá fora, você tem que ser um doutor da teologia. Hoje as pessoas perguntam por alguns mais atrevidos, mandam e-mails, pastor, vou te mandar uma pergunta, mas eu tenho certeza que você não vai saber responder. É isso. Eu digo assim, coitado. Aí eu vou e respondo o camarada e digo assim, quando você tiver mais dessas perguntas tão difíceis, não procura ninguém, mande para mim. Teve uma vez que um rapaz me perguntou alguma coisa, eu digo assim, olha, eu só vou te responder isso, apesar da sua arrogância, eu vou te responder por misericórdia, porque se eu não te der essa resposta, você vai rodar o globo terrestre, ninguém vai te ensinar isso daí. Então, irmão, veja, chega uma hora que você simplesmente aprendeu. Por quê? Porque você está numa escola chamada igreja, e ponto final. Você entra para uma faculdade e faz lá uma faculdade de português. Daqui a pouco alguém vem te dizer assim, vem cá, como é que eu faço para pontuar esse texto? Você, pontuar o texto é comigo mesmo, pode deixar que eu resolvo. Não é assim? Você fez faculdade, você estudou. Alguém, quando que eu uso esse negocinho que parece um guarda-chuva aqui de cabeça para baixo? Ponto de interrogação. Você vai usar quando faz uma pergunta. Você fala com toda a convicção. Por quê? Porque você aprendeu. Quando você aprendeu, você tem convicção. O que se dizia a respeito de Jesus? Ele não ensina como os escribas. Ele ensina como quem tem
autoridade. Quem é que tem autoridade? É quem tem o conhecimento. Quem sabe que aquilo que está lhe dando é fundamentado, é verdadeiro. Por que você acha que eu digo algumas coisas loucas aqui? Irmão, não inventaram a arma para me matar. Hã? Não inventaram? Você acha que isso é real? Isso é real no conhecimento da minha fé, isso é real. Isso é real. É real nas minhas experiências. É real nas minhas lições. Eu conheci uma dona, agora já não é uma jovem, quando eu a conheci ela era uma jovem, em que o bandido, ela ia entrando na porta da casa dela, e um bandido vinha de bicicleta, tarde da noite, já vinha chegando da igreja, um daqueles cultos que acaba tarde, e quando ela estava para entrar na porta da casa, o bandido cercou-a e puxou um revólver, é um assalto. Quando ela viu, realmente tinha uma arma na mão dele, e alguém passou, e com algum motivo o bandido se irritou, desistiu de assaltá-la e deu 2 tiros. A uma distância de menos de 1 metro, ele ainda estendeu a mão, segundo o testemunho dela, e deu 2 tiros. E ficou olhando para ela, que assustado, subiu na sua bicicleta e saiu cambaleando que nem um doido. E atrás dela ficou a marca das 2 balas. O bandido não acreditou que fosse errar aquele tiro. E ele não errou, ele acertou. Amém, meu irmão? Ele não errou o tiro, ele acertou o tiro. Só que Deus fez a bala passar como se ela nem tivesse ali. Essas lições são poderosas. Essas coisas que quando você ouve o Espírito Santo diz assim, isso é verdade, fui eu que fiz. Isso entra no teu peito, irmão, como uma lição tão poderosa, que você diz assim, Deus é o mesmo. Ontem, hoje, será eternamente. A igreja é um lugar de lição, meu irmão. Mas tem gente que está que nem cego, ó, tateando assim o tempo todo, sabe? Onde estou, irmão? Você está no reino de Deus. E no reino de Deus, tudo que acontece é vontade de Deus. 1000 vão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Tudo que sobrevir sobre ti, se tu anda com Deus, é porque o teu Deus quis que viesse. Seja fornalha, seja cova, seja os exércitos inimigos sitiando a tua cidade, a tua vida, o teu muro, não importa. Se você está no meio, está envolvido no reino de Deus, é Deus que está agindo. Você tem que todo dia se perguntar com maturidade, eu estou andando no caminho do meu Senhor? Você tem que dizer isso, porque se você faz esta pergunta, aquele que fala na intimidade, aquele que foi enviado por Cristo, o Espírito Santo, ele não trata ninguém com engano, mentira, nem meias verdades. Ele age na lata, meu irmão. Ele age sem pena e sem dó. Sabe por quê? Porque só existe um caminho para o céu, e esse caminho se chama verdade. Disse Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O Espírito Santo só trabalha para te guiar com a verdade absoluta, sem meio termo. Então, você pergunta, Senhor, estou andando diante de ti ou eu estou equivocado? Não adianta você dizer assim, não, eu estou andando, eu estou fazendo a vontade de Deus, eu estou fazendo o bem, eu não estou fazendo mal a ninguém. É mesmo? E quando Saul foi chamado para exterminar os amalequitas? Ele estava fazendo a vontade do Senhor também? Então não é a nossa visão, não é a nossa visão que é o bem, é o que Deus determina, isto é o bem. Então, se você pode perguntar para Deus e ficar quieto e deixar Ele te mostrar onde estão os teus acertos e onde estão os teus erros, aí, meu irmão, acredite, você triunfará, vai andar de fé em fé, vai andar de glória em glória. Você viu o nosso texto? Esaú era aquele que era o primogênito. Olha o que Jacó herdou, como o nome de Jacó até hoje é lembrado, como nós falamos, Abraão, Isaque e
Jacó é aquela glória toda, Jacó foi parar no Egito e etc, e foi muito exaltado, o pai de José, uma série de situações, mas aquilo deveria ser com Esaú, ele era o primogênito, só que ele trocou a sua primogenitura por um prato de lentilha. E aí depois diz aqui um texto que a gente não encontra muito repetido, só encontramos aqui em Hebreus, né? Ainda que com lágrimas tenha buscado herdar a bênção, isso não lhe foi concedido. Ou seja, nós temos uma lição poderosa aqui. Tem coisa, irmão, que não adianta chorar. Você perdeu. Então o que eu vou fazer da vida, pastor? Não perca. O devorador está diante de ti. Guarda a tua fortaleza. O que Deus disse para Caim? O pecado jaz à porta, mas cumpre a ti dominá-lo. O que Deus está dizendo? Eu não tiro o pecado da frente de ninguém. Amém, meu irmão? Deus não tira o pecado da frente de ninguém, meu irmão. Quando Deus olha lá na frente e vê que você tem uma fornalha para passar, Ele hoje te dá uma lição dentro da igreja, para que amanhã, quando aquela fornalha lá fora vier na tua vida, você passe e glorifique o nome do Senhor. Mas se você aqui dentro, enquanto eu estou aqui pregando, você está olhando para quem está entrando lá na porta, meu irmão, você está perdendo a lição. Sabe o que é a lição? Não é o som da minha voz, não. A lição não é o som da minha voz. A lição é o toque do Espírito Santo, que faz com que essa voz se traduza dentro do teu espírito. Não é me ouvir que é o bastante, é ouvir Ele, isto é o bastante. A voz que você está ouvindo é minha, mas a palavra não é. Amém, meu irmão? A voz é minha. Se você botar uma fita para ouvir, um CD... Quem está falando nessa fita aí? É o pastor Tupirani. Mas de quem é essa palavra? Aquela palavra não é minha. Ai de mim, isso aqui, esse livro não me pertence. Não foi eu que escrevi. Não é o meu sangue que está regando esse livro. Não é o meu espírito que foi enviado sobre a terra para guiar o povo em toda a verdade. Então você precisa estar atento e aprender as lições. Nós temos muitas lições. Temos Saul... Quando foi chamado rei, o povo disse o quê? Olha, nós queremos um rei. Aí Samuel falou assim, caramba, que é isso? Vocês estão... Por que vocês querem rei? Samuel ficou triste demais, Samuel ficou lamentando. Aí Deus vira para Samuel e diz assim, Samuel, por que você está aí, contristado? Eles não rejeitaram você, eles rejeitaram a mim. Qual é a lição? A lição é que às vezes você tem ideias, pensamentos e anseia por conquistas e projetos e Deus não está nem aí para eles. Deus está se sentindo rejeitado por coisas que você possa estar fazendo. Mas aí Samuel descreve tudo, olha, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo outro, vocês estão rejeitando o Senhor para que Ele não reine sobre vocês. Aí o povo diz o quê? Não, peraí, mas pelo menos nós teremos um rei. Você entende que às vezes você tem objetivos que para você são tão nobres, tão poderosos, que você se sente tão seguro e tão igualado a todo mundo. Nós queremos um rei igual a todas as nações. Muitas vezes você está olhando na horizontal, se equiparando a homens, quando deveria estar tendo por espelho Jesus Cristo Todo-Poderoso. Lições, meu irmão. Irmão, eu já falei aqui, em alguns cultos passados, que eu sempre assisto os DVDs também, eu prego e depois eu vou assistir os DVDs. Eu estava assistindo um dos DVDs que eu falei assim, se você soubesse quantas lágrimas compõem um cálice, até você chegar atrás de um púlpito, muitos desistiriam, muitos não iam nem sonhar com o púlpito. Mas não ia mesmo, irmão, não ia mesmo. Uma coisa é ter um púlpito de Universal para pregar o diabo,
de mundial para pregar o diabo, de Assembleia de Deus para virar palanque de político, de batista para virar palco da maçonaria, e outra coisa muito diferente é ter um púlpito desse aqui. Desse aqui eu quero ver ter púlpito para fazer aliança, eu quero ver, mas sustentar Jesus Cristo como único soberano, é esse aqui, eu não conheço outro, só reconheço esse que a minha vida está impregnada nele. Nunca farei aliança com ninguém, porque o meu Cristo é soberano, e quem é soberano não se curva mais ninguém, não faz pacto. Então, meu irmão, você não sabe quantas lágrimas, quantas lições, quantas vezes Jesus Cristo me jogou em fornalha. Sadraque, Mesaque e Abednego entraram em fornalha uma vez, eu perdi a conta de quantas fornalhas eu entrei. Davi desceu ao vale e fugiu pelo deserto algumas vezes, eu não tenho nem ideia de quantos vales eu desci, meu irmão. Tenho nem ideia de quantos vales eu desci. Já houve dias de eu vir andando pela rua e sentar no meio-fio, ali eu tinha vontade de chorar todas as minhas lágrimas. Agora, cada uma delas eu hoje valorizo, e para esse púlpito ser corrompido enquanto eu viver, está meio impossível, meu irmão. Uma coisa você sentado aí pode saber, que aqui você vai ouvir a verdade. E hoje mesmo eu orava ao meu Senhor e dizia assim: meu Senhor, não me deixe confundido, me deixe aprender as lições da tua vida, me deixe aprender as lições que o Senhor tem para nós, porque Senhor, eu estou vendo tanta gente iludida. O camarada vai visitar o hospital, porque diz que tem que visitar os enfermos, mas Deus não mandou ele arredar o pé da casa dele para canto nenhum, ele não tem nem condições de fazer o que ele pensa que vai fazer. Outro vai visitar o presídio. Eu digo assim para o meu Senhor: Senhor, essas pessoas, alguns deles no seu coração até acreditam que estão fazendo a sua vontade e vão para o inferno. Um dia o Senhor vai dizer para eles, quando eles disserem: Senhor, em teu nome curamos enfermos, expulsamos demônio, profetizamos, e o Senhor vai dizer para ele: apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci. Eu disse: Senhor, me ajuda, para que eu não fique confundido, enganado, e para que os teus inimigos não triunfem sobre mim. Então, meu irmão, são as lições que você precisa aprender. As lições estão na palavra, as lições estão em cada pregação, sabe, meu irmão? Põe o orgulho de lado, meu irmão, põe o orgulho de lado. Se Balaão não desse ouvidos à mula, ele estava morto. Entendeu? Tem que botar o orgulho de lado, né? Deus abriu a boca da jumenta para poder livrar Balaão. Primeiro Deus abriu os olhos da jumenta. Você sabe, meu irmão, eu posso ser um jumento, mas talvez eu esteja enxergando coisa que você ainda não enxergou. E sou eu que vou te dar o sinal para você se desviar. E muitos de vocês, como já aconteceu, vão me chicotear. Mas mesmo assim, eu vou estar livrando a vida de muitos. Às vezes é a mula que tem que enxergar que tem um anjo ali travando o caminho, e que se você trilhar pelo aquele caminho, aquele anjo vai acabar contigo. Sejamos mulas, mas enxerguemos Deus. Então, meu irmão, as lições estão aí espalhadas pela palavra, só que as pessoas ouvem e não aprendem, não crescem, não caminham, não entendem certas coisas. O orgulho é um câncer fatal. O orgulho é um câncer fatal. Quantas pessoas já chegaram nesse ministério, depois foram embora, disseram: não, porque eu também leio a Bíblia, eu entendo, e eu tenho a minha própria visão espiritual. Ô infeliz! Enquanto existiram sacerdotes sobre a terra, ninguém tem visão nenhuma. A única visão pertence ao sacerdócio. Ninguém tem visão nenhuma. A visão é dada ao sacerdócio para conduzir o povo. No meio do povo não tem visão, porque sem o sacerdócio todos estão às apalpadelas. Será que é difícil de entender isso?
Israel está numa desgraça. Deus vai, levanta Gideão e conduz o povo. Gideão sai de cena, acabou a liderança, o que aconteceu com o povo? De volta para a desgraça. Deus levanta, estou falando fora de ordem, né? Deus levanta Sansão, conduz o povo. Sansão sai de cena, o que acontece com o povo? Volta para a desgraça. Deus já explicou para a humanidade que sem uma liderança levantada por ele, a humanidade está perdida. Sabe quem a humanidade vai seguir? Ao diabo. E brevemente neste século nós vamos ver o fruto daqueles que rejeitaram a liderança de Deus, que rejeitaram o sacerdócio. Eles vão se curvar diante do diabo e o diabo vai levá-los para a eternidade das trevas. Não é essa a lição? É essa a lição. Então não adianta orgulho, meu irmão. Não adianta orgulho. E Deus tem apertado nesses últimos dias aqui no ministério, né? Que tem até falado, tem repetido, ninguém tem ministério, né? Ninguém tem ministério. Ministério, meu irmão, é quando você recebe uma direção de Deus, uma ordem de Deus para executar alguma coisa. E hoje ninguém aqui dentro está recebendo ordem nenhuma. As ordens foram dadas aqui, a este púlpito. É o CD para distribuir, são os trabalhos para divulgar, são os canais da internet. Essa é a direção. Fora disso, meu irmão, não adianta se iludir. Olha, irmão, não adianta se iludir. Põe a boca no pó e diz: Deus tem misericórdia da minha alma, fala comigo, não me deixa perecer, busca o Senhor, bate, que a porta vai se abrir. Você vê que aqui em 1 Samuel ainda, essa passagem envolvendo a vida do rei Saul, tem tantas lições. E lá em 1 Samuel, no capítulo 13, no verso 8, diz assim: e esperou 7 dias até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou a Saul, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: que fizeste? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim e tu não vinhas nos dias aprazados, os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimais. Eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei, e forcei-me e ofereci holocausto. Então disse Samuel a Saul: agiste loucamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino, e já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Que lição incrível! Qual foi a preocupação de Saul? O povo, os inimigos, o povo que se afastava dele, os inimigos que estavam prestes a fazer guerra contra ele. Irmão, fortifica-te na graça das lições que há em Cristo Jesus. Não importa se os inimigos são muitos e se eles estão descendo contra você, que nem uma avalanche, que nem uma enxurrada. Não importa se os inimigos estão partindo na tua direção, se você tem uma palavra de Deus, espera nela. Confirma a confiança do teu coração em Deus. Aprenda a lição, não se mova facilmente por fatores externos. Os inimigos, o que eu tenho a ver com os inimigos? Meu negócio é com Deus. Estão me aterrorizando. Quem me aterrorizando? Só existe uma coisa que me aterroriza, é eu poder pensar, imaginar que talvez eu não tenha andado na palavra do meu Senhor. O resto para mim é tudo resto. Mas quantas vezes você já ouviu isso?
Por que você se atemoriza com a conta, com o dinheiro, com o inimigo, com a macumba? Imagina, tem crente que tem até medo de macumba. Por favor, vai se converter, meu irmão. Vai se converter, crente com medo de macumba, vai se converter. Nós somos chamados para desfazer as obras do diabo. Nós somos imunes. Somos imunes. Eu brinco com o diabo. Se ele aparecer na minha frente, eu pego ele no chifre, eu faço dele um cachorrinho. Eu sou muito acima do diabo, porque dentro de mim repousa o Espírito da glória de Deus. Não tenho medo do diabo, de farda, de exército, não tenho medo de traficante, de revólver, de escopeta, eu não tenho medo de nada. Meu negócio não é com eles, meu negócio é com Deus. Então as lições, meu irmão, estão batendo no teu coração todo dia. Mas é você que sabe o que vai fazer com essas lições cada vez que elas chegam até você. Se uma lição chega à tua vida, meu irmão, ela gera uma mudança. Se uma lição chega à sua vida, ela gera mudança. Você de repente diz assim, não, 6 vezes 6, 35. Aí alguém chega para você e diz assim, não, peraí, deixa eu te explicar aqui, ó. 6 vezes 6 é 36. Está vendo aqui, ó? Viu? Caramba, é mesmo, essa lição foi poderosa. A partir de hoje eu tenho uma mudança. Nunca mais vou dizer que 6 vezes 6 é 35. Vou passar a dizer que 6 vezes 6 é 36. Não é isso? Alguém diz para você assim, olha, aí você diz assim, o compasso do hino nacional é 3/4. Aí alguém chega para você, não, eu sou músico, deixa eu te explicar uma coisa, olha, o compasso do hino nacional é 4/4, tá vendo? 4/4. Chegou uma lição na sua vida, o que houve? Mudança. Você nunca mais vai dizer que o compasso do hino nacional é 3/4, você vai dizer que é 4/4, porque você aprendeu uma lição. E a Bíblia, que você está aprendendo lições todo dia, já era hora de você estar andando sobre as águas. Já era hora de você estar calando todo mundo. Já era hora de, na intimidade do teu quarto, quando você parar para orar, os céus explodirem. Já era hora de você dizer Senhor, e ouvir ele dizendo, eis-me aqui, meu servo, fala que eu te escuto. Mas tem gente que não está caminhando. Tem gente que está vindo desfilar dentro da igreja. Às vezes meus olhos passam assim, em alguns semblantes, e a pessoa está a quilômetros daqui. Quilômetros. As lições, assim como os meus olhos passam, as lições também estão passando, irmão. Tem que crescer e não se preocupar com nada. Está aí a lição do rei Saul, ficou preocupado com os adversários, mas os filisteus vêm contra mim, o que eu tenho com isso? Eu por acaso eu tenho algum negócio com os meus inimigos? Meu negócio é com Deus. Se ele me dá uma palavra, eu repouso nela. E se o inimigo chegar pertinho e botar sua arma na minha cabeça, ainda assim eu esperarei no Senhor. Eu tenho negócio é com Deus, não é com homens. Aqui ainda nós vemos, no verso 10 para frente, do capítulo 13, lá no verso 13, então disse Samuel a Saul, agiste neciamente, não guardaste o mandamento do Senhor teu Deus que te ordenou. Agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel, mas agora não vai sobreviver. Pula para o verso 15. Então se levantou Samuel, subiu de Gilgal a Gibeá de Benjamim, e Saul contou o povo que achou com ele, uns 600 varões. Saul e Jonatas, seu filho, e o povo se achou com ele, o povo que achou com eles em Gibeá de Benjamim, porém os filisteus se acamparam em Miquimás, e os destruidores saíram do campo dos filisteus em 3 companhias. Uma das companhias voltou pelo caminho de Ofra, à terra de Sual. A outra companhia voltou pelo caminho de Bet-Oron, e a outra companhia voltou pelo caminho do termo que olha pelo vale de Zobion, contra o deserto. E em toda a terra de Israel, nenhum ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito, para que os hebreus não façam espada nem lança. Repara, o inimigo cercou tudo, e antes eles já tinham
dado um jeito de que entre Israel não existisse nenhum ferreiro, para que não houvessem armas de guerra. Qual a lição que nós temos nisso, meu irmão? A lição que nós temos é simples, meu irmão. Nós não precisamos de armas de guerra, porque temos o Senhor dos Exércitos. Temos o Todo-Poderoso. O que Deus queria de Saul era o quê? Que ele esperasse a hora certa para adorar a Deus. E quando os filisteus viessem, Deus exterminaria eles. Deus, no ministério de Josué, mandou pedras do alto que soterraram os adversários, e nós ouvimos isso aqui nessa igreja todo dia, e ainda não aprendemos a confiar em Deus. Quando nós não confiamos em Deus, que Ele também possa jogar as suas lanças, os seus raios do céu e soterrar os adversários, nós estamos dizendo que essa história do ministério de Josué é falsa, é mentirosa. Ou que Deus já não é mais o mesmo, ontem, hoje, será eternamente. Os inimigos estão dizendo, não tem ferreiro entre Israel, mas e daí? O que Saul deveria ter feito? Deveria, irmão, essa é a lição que eu quero passar para você. Ele deveria ter reconhecido a posição dele. Ele era rei, ele não era sacerdote, ele não tinha direito de oferecer o holocausto. Sabe qual é a lição, meu irmão? A lição é poderosa. Muitas pessoas estão agindo fora das suas funções. Muitas pessoas estão pensando que tem funções, quando na verdade não tem nada. Tem gente pensando que tem poder para oferecer um holocausto, não tem poder nenhum. Tem gente pensando que tem capacidade para oferecer um holocausto e que isso já lhe é bastante. Meu irmão, ter essa capacidade de oferecer um holocausto, saber preparar um holocausto é uma coisa, mas oferecer para que isso chegue diante de Deus é bem diferente. Não é apenas a tua capacidade que conduz a tua obra, a tua vida espiritual. É a ordenança, é a graça, é o favor, é a condução do Deus vivo e poderoso. É isso que conduz. Saul é rei, não é sacerdote. Veio lá e ofereceu sacrifício. Samuel chega, tu fizeste uma loucura. Loucura por quê? Porque oferecia um holocausto a Deus, mas você não tem autoridade para isso. Você não tem autoridade para oferecer holocausto a Deus, meu irmão. O sacerdote aqui sou eu. Tem coisas que não adianta você interceder. Tu vai ter que trazer a tua oferta e eu vou interceder. Deus não vai ouvir você, só vai ouvir a mim. Será que essa lição é nova? Qual é a figura do sacerdócio? A menos que você não me considere um sacerdote, porque também não vai fazer a mínima diferença. Porque muitos não consideraram Jesus o Filho de Deus, e nem por isso ele deixou de ser. Então, meu irmão, tem muitas lições aqui. 1 Samuel no capítulo 15, no verso 18. Enviou-te o Senhor a este caminho, disse, vai, destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, peleja contra eles até os aniquilares. Por que, pois, não deste ouvidos à voz do Senhor, antes voaste ao despojo, fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel, antes dei ouvidos à voz do Senhor, caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei de Amaleque, os amalequitas destruí totalmente, mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gigal. Porém Samuel disse, tem porventura ao Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, o atender melhor é do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel, pequei porquanto tenho traspassado o dito do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Olha a lição aí, irmão. A lição poderosíssima, né? O que Saul fez? Recebeu uma palavra de Deus, vai lá, extermina. Por que exterminar? Porque eles já tinham atacado a nação de Israel quando
do Egito, Moisés libertou o povo, aquela covardia que os amalequitas fizeram, vindo por trás, matando velhos e crianças e adolescentes, e Deus esperou uma hora para se vingar, porque Deus é vingador, Ele faz a justiça plena. Então agora Saul vai lá e executa a minha palavra. Sabe qual é a lição aqui, meu irmão? Deus não aceita, não admite e não engole nunca que a sua palavra seja exercida pela metade. Deus não trabalha com meias palavras. Ele disse: extermina tudo, até os animais. Quando Samuel chega no acampamento, ele diz para Saul: que mugido de vacas é esse que eu estou ouvindo aqui no meu ouvido? Você não executou as palavras do Senhor? E ele: não, mas eu executei. Eu fiz a vontade de Deus. Sabe qual é a lição, meu irmão? Às vezes você pode estar plenamente convicto de que fez o que Deus te mandou e pode estar num caminho de desgraça, de cova, de perdição. Portanto, toma cuidado com os teus pensamentos altos. Certifique-se de que é Deus falando contigo. Certifique-se. E não venha com papo de que Deus falou contigo uma coisa que eu estou abominando. Dentro desse ministério, Deus não fala coisas que eu abomino, só fala coisas pelas quais Ele já confirmou comigo que eu concordo. Será que pode ter alguém no meio dessa congregação com um pensamento diferente do meu, e isso ser pensamento de Deus? Então vai lá e abra a sua igreja, porque essa aqui é minha. Aqui o sacerdote sou eu, e aqui não cabe espaço para 2 sacerdotes. Se tem alguém aí recebendo direção ministerial para essa igreja, tem coisa errada. Eu nunca conheci uma igreja com 2 sacerdotes, a não ser nos palcos de Satanás que tem por aí. Aí tem um monte de pastor no mesmo púlpito por aí, mas púlpito de Deus só tem um sacerdote. Então, meu irmão, aprenda esta poderosa lição. Você pode estar convicto, como Saul: não, eu separei o melhor dos animais para oferecer a Deus. Aí Samuel está dizendo assim: mas o Senhor tem prazer em sacrifício, tanto em que se obedeça a sua palavra. Irmão, não interessa os teus grandes sacrifícios, guarde essa lição. Deus quer obediência. Obediência. Obedecer é melhor do que sacrificar. Sabe quem confia muito em sacrifício? Quem confia muito na sua autojustiça. Tem gente que confia na sua autojustiça. Eu dei o meu dízimo, Deus vai me abençoar. Eu me sacrifiquei, Deus vai me recompensar. Eu subi o monte, Deus vai me responder. Eu jejuei, Deus vai fazer por mim. Balela, besteira. Tudo que Deus faz não é pelo meu merecimento, é quando eu consigo me colocar na cortina do sangue de Cristo. Se Deus me olhar através do sangue de Cristo, eu posso todas as coisas nele que me fortalece. Fora isso, a minha vida é uma loucura. Eu preciso aprender as lições desse livro. Eu preciso devorar este livro. Ele já está aí todo em áudio para você. Agora eu já tenho o Antigo, o irmão me trouxe Antigo e Novo Testamento. Eu já tenho todo em áudio e eu estou usando ele. Eu acordo na madrugada, eu pego meu celular, ponho no ouvido, eu estou ouvindo, eu estou aprendendo mais, eu estou caminhando. Eu que estou aqui com tantas conquistas, estou caminhando. E você que ainda está começando, engatinhando, por que está parando? Cada dia que passa eu tenho mais objetivos no serviço a Jesus Cristo, e tem gente que chega aqui na igreja com pouco tempo e já está acomodado, já está pensando: eu entrei numa igreja verdadeira. Meu irmão, não basta entrar numa igreja verdadeira, Jesus precisa olhar para você e ver em você o reflexo dele, de maneira que ele possa ver cumprida sobre ti a palavra que diz: a um servo cabe ser igual ao seu Senhor. Como ele incendiou o mundo e revoluciona até hoje, ele quer usar a minha e a sua vida para a mesma obra. Então não é uma questão de estarmos numa terra verdadeira, é uma questão de sermos verdadeiros como ele é verdadeiro. Aqui
não vamos abrir não. Lá em 2 Samuel, no capítulo 24, o rei Davi mandou realizar um censo. Queria contar os seus guerreiros. Joabe disse assim: meu senhor, que Deus multiplique esse povo 100 vezes mais, parece que ele diz, mas não conte esse povo. Davi era rei, falou assim: não, eu estou ordenando, vai contar o povo. Você entende, irmão? Você precisa entender o seguinte: mesmo que você esteja em certas posições de autoridade, mesmo que você tenha certos domínios, nunca esqueça que acima de você tem um céu que você nunca conseguiu traspassar. Um simples céu está acima de você. Um simples céu. E tem mais, acima desse céu existe um reino que nenhum de nós ainda contemplou a grandeza dele. Portanto, quando você pensar que tem autoridade e que vai realizar alguma coisa, porque você é homem de Deus, ou porque você tem conquistas, ou porque você é inteligente, eu vou te dizer uma coisa: quem é homem de Deus e quem é inteligente, antes de meter a sua mão em qualquer realização, primeiro dobra os seus joelhos e põe a cara no pó. Grandes conquistas só acontecem quando olhamos para baixo e enxergamos os pés de Jesus Cristo. Tem muita gente por aí querendo dizer: eu vejo Deus face a face. Deixa de arrogância, procure lutar para pelo menos enxergar as vestes do Senhor, que aí você será bem-aventurado. Aquela mulher tinha 12 anos de um fluxo de sangue, disse: se eu tocar no seu rosto, se eu tocar nas suas vestes, na sua roupa, eu sararei. Quando Jesus olhou: quem me tocou? Mas mestre, a multidão te aperta. Não, me tocaram diferente, de mim saiu virtude. Vai, mulher, a tua fé te salvou. Amém, meu irmão? Você precisa aprender as lições da Bíblia. E quem aprende lição da Bíblia, meu irmão, o seu interior muda. Tudo na sua vida muda, todos os seus conceitos mudam. Quem aprende as lições da Bíblia, meu irmão, não cria nem inimizade com ninguém. É os outros que criam com ele. Às vezes as pessoas dizem assim: o cara que é teu inimigo. Eu digo: como é que é? Só se ele for meu inimigo, porque eu não tenho inimigo, eu não faço inimizade com ninguém. São as pessoas que fazem comigo. Jesus Cristo fez inimizade com alguém? Não, mas ele falou a verdade, se tornar inimigo dele. Agora, eu não sou inimigo de ninguém, é os outros que são meu inimigo. Eu cresci tanto, o meu ser espiritual se desenvolveu tanto, que eu consigo me conduzir nessa sociedade de maneira que eu nem olho para a miséria dos atos das pessoas. Eu só digo assim: coitado, ele precisa evoluir. Eu evoluí. Sou um espírito evoluído, né? Os espíritas que gostam dessa expressão, né? Mas que não fique confundido. Eu sou um espírito evoluído. Sabe por quê? Porque eu aprendi a me curvar aos pés de Jesus Cristo. E quem aprende a se curvar aos pés de Jesus Cristo, esse evolui. Mas tem gente que: eu ando com Jesus lado a lado, de braços. Eu ando com Jesus e Jesus e eu, nós somos os tais. Jesus é meu amigão e tal. Meu irmão, se você reconhecer verdadeiramente quem é Jesus, você vai fazer que nem aquele pecador, que nem ousava levantar os olhos, mas dizia: tem misericórdia de mim, Senhor Deus. Eu sou um homem pecador. Mas o outro dizia o quê? Olha, eu dou o dízimo de tudo quanto tenho. Eu não sou como este pecador. Aí Jesus falou assim: quem desceu justificado? Aquele que era o cara ou aquele que nem sequer ousou levantar os olhos? Amém, meu irmão? Aprenda as lições. A razão de Deus te chamar para o seu reino é você aprender as lições da Bíblia. Vai com calma, muita calma, irmão. Vai trilhando, passo a passo. Deu um passo, está firme, está seguro? Põe o outro pé na frente. Está firme, está seguro? Caminha. É assim, com muita calma. Nessa obra, ninguém tem mais pressa
do que o próprio Deus. Amém? Até aqui nos tem ajudado, Senhor.